Vida discipular, porque toda vida tem um propósito. De segunda a sexta, no canal da Segunda Igreja Batista em Gramacho, a partir das 20h30 às 21h. Olá, meus irmãos, graça e paz. Esse é mais um programa, mais uma live falando sobre vida com propósito. Toda vida tem um propósito. E a você que está chegando, Deus abençoe sua vida, abençoe sua família. Você que está acompanhando aí as nossas lives, né? Se você perdeu alguma, pode ir lá no canal. Tem muita coisa boa lá para você aprender. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. E antes da gente discutir sobre isso, eu quero convidar você a tacar o dedo no joinha, a compartilhar essa live para que chegue em outras pessoas e também se inscrever no canal. Muita gente tem participado com a gente aí na nossa live, mas esquece exatamente de se inscrever. Então eu peço a você, participe conosco. É o canal que mais cresce aqui em Duque de Caxias. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, estamos no Gramacho, nós somos a Segunda Igreja Batista em Gramacho e o nosso canal tem crescido muito, mas muita gente entra e esquece de se inscrever para receber as melhores informações sobre a palavra de Deus, as pregações e tudo para abençoar a sua vida. Bom, você que está chegando, deixa o oi, deixa o boa noite. Não esquece aí de seu pedido de oração, nós vamos orar no final. E nós estamos falando sobre vida com propósito. Infelizmente, muitas pessoas aí deixaram de sentir prazer em viver. Há um grande índice de suicídio, de depressão. E nós estamos aqui tentando, com a palavra de Deus, passar para você exatamente aquilo que Deus tem para nós. Qual é o propósito da nossa existência? Nós vemos na palavra de Deus que tudo foi feito por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas, inclusive você. E você, ele é algo tão especial para Deus que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E Ele nos fez para adorá-lo, para servi-lo. Então, na sua criação, na sua existência, Deus tem um propósito em sua vida. E nós observamos, por exemplo, algumas pessoas dizem, minha mãe não me planejou, meu pai também não, mas mesmo assim, lá no ventre da sua mãe, a Bíblia diz que Deus te viu e te conhece. Então há um propósito sim, há propósitos de Deus para a sua vida. E hoje nós vamos falar tendo uma vida em comum. Eu vou botar aqui o tema para a gente poder começar o nosso papo. Olha aí, tendo uma vida em comum. Qual é o seu propósito de sua vida? Você não está aqui por acaso. E eu posso trabalhar o texto de Colossenses capítulo 3, versículo 15, que diz o seguinte: cada um de vocês faz parte do corpo de Cristo, e vocês foram escolhidos para viver juntos e em paz. Muito bem, a vida foi feita para ser compartilhada. Essa visão de viver sozinho, isolado, viver solitário, é um engano. Nós vivemos e existimos para compartilhar nossa existência. Há muitas pessoas que acreditam, né? Eu não preciso de ninguém, eu ando sozinho. Não, você está completamente enganado. É possível você até se isolar, mas eu acredito que a sua natureza vai sempre buscar o quê? O coletivo, o conjunto, o grupo, porque Deus nos fez para viver em comunidade. E essa questão não é apenas teológica, ela é sociológica. Ela vai dizer que o homem não foi criado para viver em grupo, em bando. E isso nós vemos até em Gênesis, né? Deus criou o homem e viu que não era bom que o homem andasse só. E fez para ele uma ajudadora, uma companheira, o qual formou ali a família. Se nós olharmos, por exemplo, a existência do Novo Testamento, o próprio Cristo, que se fez homem e habitou entre nós, no seu ministério, ele escolheu discípulos para o acompanhar. E em alguns momentos da sua caminhada, nós observamos que nos momentos mais difíceis ele convida discípulos de confiança, que ele amava, a estar com ele orando num momento de dor e de sofrimento. Então a palavra comunhão, ela expressa compartilhar. Não é apenas você estar junto do outro, é compartilhar, é dividir. Existe uma diferença entre comunhão, né, e exatamente confraternização.
Você pode fazer uma confraternização, uma comemoração, um aniversário, participar de uma festa sem conhecer ninguém, sem ter afinidade com ninguém. Mas quando você fala comunhão, comunhão vai além disso. Confraternização é aquele salgadinho, aquele bolinho, é aquela festa, é aquela comemoração que, quando acaba, cada um vai para suas casas e não se vê mais. A comunhão, ela vai no compartilhar, ela vai no sentido de dividir. Então, é possível, por exemplo, você estar num culto em que música, festa, fumaça, luzes, euforia, gritaria, você pode estar até ali e você pode até estar se sentindo sozinho, porque você está num ambiente em que aparentemente há comunhão, mas na verdade essa comunhão ela não é estética, ela não é de aparência, ela não é aquele negócio, né? Como é bom que os irmãos vivam em comunhão, mas essa comunhão não é apenas ir ao culto, é se envolver com as pessoas, é conhecer gente, é conhecer, é estar presente, é estar dividindo. Porque se você vai numa confraternização, é apenas uma festa momentânea que você vai embora. Você pode ir num culto, assistir o culto, pode ter muita música, muita festa, mas isso não quer dizer que as pessoas tenham comunhão, porque a comunhão ela vai de relacionamento. Ela não é apenas um momento de 2 horas de culto, ela é além disso. Então, exatamente essas questões a gente precisa pensar. Você precisa experimentar viver junto, estar junto com pessoas. Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui e vamos ver, por exemplo, o que a Bíblia fala em Mateus 18, 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Olha que interessante. O próprio Espírito de Deus, o próprio Cristo, né, o Espírito Santo, ele se faz presente na comunhão. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então veja que estar sozinho, estar isolado, não faz sentido para os propósitos de Deus. Os propósitos de Deus vai além de simplesmente estar no culto, mas vai no compartilhar, vai no dividir. E aqui o texto vai dizer que o Espírito Santo de Deus se faz presente na comunhão. Então o que nós queremos aqui discutir é que há um discurso que eu posso servir a Deus em casa, eu não preciso da igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de ninguém, é a minha fé. É claro, a sua fé vai te levar à salvação, mas a Bíblia vai falar que a igreja ela é o corpo de Cristo, ela é a família, ao ponto de que a Bíblia diz que o Espírito Santo divide dons, e é dom diferente um para o outro, para que haja o quê? Edificação do corpo. Então nós estamos querendo quebrar aqui essa conversa de muita gente achando que pode ficar em casa, sozinho, isolado, e não precisa da igreja. Que não, claro, para a sua salvação é a sua fé que vai te salvar, não é a igreja. Mas para crescermos juntos, para vivermos juntos, para aprendermos juntos, a igreja ela é fundamental, é a família de Deus e ela está num processo de comunhão. Você precisa do outro, você precisa dividir a sua dor, a sua alegria, o seu sofrimento com o outro. Então essa onda agora da tecnologia, da internet, do culto em casa, da rádio, tem levado algumas pessoas a pensarem que elas não precisam estar em comunhão. Isso é um engano bíblico, é um engano que vai contra a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque Deus tem um propósito para nós. Nós temos vida em comum. É por isso que quando alguém se converte, ele chama o outro de irmão, porque agora fazem parte da família, fazem parte da comunhão, fazem parte da presença de Deus. Então a verdadeira comunhão ela não é estética. Estética o quê? É a aparência, né? É o que você vê. Muitas vezes algumas igrejas, né, tem aquele culto badalado, com música, fumaça, euforia, aquela agitação toda, gritaria e tal. E aí você pergunta, será que existe comunhão? Será que existe realmente relacionamento? Ou é apenas um momento de euforia de 2 horas e depois aquilo acaba durante a semana, não há mais nenhum tipo de relacionamento? Então, nós temos uma vida em comum, nós precisamos viver em comunidade.
o papel do relacionamento, nunca sozinho, sempre com alguém para apoiar, para ajudar, para orientar. E aí nós vamos ver então a verdadeira comunhão, a pessoa ela experimenta a autenticidade. O que é autenticidade? Não é uma coisa superficial, não se resume numa conversa banalidade. Quando nós temos uma verdadeira comunhão, nós compartilhamos a dor, compartilhamos o sofrimento e a Bíblia vai dizer que temos que orar um pelos outros. Então o que eu quero dizer aqui com esse estudo dessa noite é que você precisa sair seu isolamento, desse negócio que você sozinho serve a Deus, que você não precisa de ninguém. Isso é um engano, a gente precisa um do outro. Nós precisamos nos relacionar em relação à comunhão, a crescermos juntos. Então, quando nós estamos vivendo a verdadeira comunhão, há uma autenticidade, há uma verdade na nossa existência. Choramos juntos, nos alegramos juntos. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, é a palavra de Deus. Então, nunca sozinho, nunca isolado, nós precisamos de viver e respirar essa comunhão. Aí, 1 João 7, 8 diz o seguinte: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então o mundo pensa que a intimidade ocorre no escuro, né? No escuro, no isolamento, no esvaziamento. E a verdade é que quando nós estamos juntos, né, andamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E isso é natural porque é autêntico. É por isso que é importante você, quando chegar na casa de Deus, dar uma boa noite para alguém, abraçar alguém. Qual é o nosso lema? Uma igreja acolhedora. Nós falamos agora, essa semana, sobre uma igreja para pertencer, porque há um propósito de Deus também em nós pertencermos à família de Deus. Mas além de pertencer, é preciso também ter o quê? O acolhimento, porque é na comunhão que nós também manifestamos a glória de Deus. Então nós temos que aprender o que é ser igreja. É além de estatuto, é além de placa, é além de doutrina, é um relacionamento. Porque a igreja pode ter placa, a igreja pode ter doutrina, a igreja pode ter estatuto, pode ter tudo. Mas se ela não tem comunhão, ela não é verdadeiramente uma igreja. E nesse tempo agora de distanciamento social, meu irmão, nós precisamos buscar estarmos juntos, é claro, com todo cuidado. Mas é um momento difícil para a humanidade, e principalmente a desconfiguração da própria igreja. Porque agora, com o distanciamento, muita gente está achando e se alimentando só de internet. É claro que a internet ela é comunicação, ela é informação, mas a comunhão é estar junto. Eu costumo usar um exemplo muito interessante. Você pode ver pela televisão uma pizza, o tamanho, a cor, você pode ver do que foi feita, mas você nunca vai sentir o gosto e não vai sentir o cheiro, porque ela só informa, ela não traz essa proximidade. A mesma coisa de um campo de futebol. Ver um jogo pela televisão é uma coisa, no seu sofá é uma coisa. Agora você está no estádio, sentir o calor humano, as pessoas cantando, gritando, a arquibancada balançando e você ali naquela emoção do gol, é completamente diferente de ver pela televisão. Então nós precisamos aqui voltar às nossas origens, de que o corpo de Cristo é comunhão. É claro, algumas pessoas não podem ir, estão doentes, estão preocupadas, usam álcool gel, usando máscara, mas a comunhão ela precisa estar presente. E nós não podemos esquecer isso. É claro que o tempo é perigoso, mas nós não podemos desconfigurar. A igreja nunca será apenas pela internet. Ela vai ter contato com gente, no partir do pão e nas orações, orar um pelos outros, confessar os nossos pecados uns aos outros. Esse detalhe a gente precisa pensar e caminhar. Então, além dessa autenticidade, nós vamos ver também que a verdadeira comunhão, ela representa, experimenta a reciprocidade. O que é? É dar e receber. Então você dá a oração, você recebe a oração, você dá atenção e você recebe atenção. Você tem um momento de comunhão e você recebe também o acolhimento, porque é uma troca. Nós estamos ali naquele ambiente
Um dia você consola alguém, no outro dia você é consolado. Alguém chora a sua dor, chora o seu lamento. Por quê? Porque nós estamos ali vivendo a verdadeira comunhão, não a comunhão estética, de aparência, mas a verdadeira comunhão, que é dividir, que é sonhar, é pensar, é agir junto. E a verdadeira comunhão, as pessoas experimentam a compaixão. O que é a compaixão? É exatamente viver a dor do outro. Porque como eu posso, na minha casa sozinho, dentro da minha existência, saber a necessidade do meu próximo? E nós temos aqui que voltar atrás, pensar que existem 2 mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você não ama o seu próximo, você não cuida do seu próximo, você está quebrando um dos seus mandamentos. E é exatamente a comunhão proporciona isso. Quando eu estou próximo do outro, eu posso saber o que o outro passa, o que o outro sente. Agora, se eu for me esconder na minha casa, esconder no meu quarto, estou aqui, estou de boa, estou assistindo o culto, não quero saber de ninguém, de nada, você não está vivendo a verdadeira comunhão que o Evangelho de Jesus pede para cada um de nós. Então a gente vai observar a necessidade de entender que há um propósito para a nossa existência. Nós fomos criados para viver em comunidade. Nós fomos criados para viver em grupo. Isso é uma questão sociológica também, não só teológica. Não convém que o homem ande só. Deus foi lá, fez a mulher e uma companheira e formou a família. Jesus, nos seus ministérios, chamou discípulos para estar com ele e nos momentos de dor e sofrimento, ele então chamou alguns discípulos para orar, nunca sozinho. Há um porquê da sua vida, vida na vida, a vida do outro e pessoas na sua vida, porque nós não podemos viver isolados sem ninguém. Você precisa de amigos, de companheiros, de pessoas. Ah, mas o fulano me traiu, o cicrano me passou para trás, isso não importa. Nós vamos passar por isso, mas o isolamento não é saudável, não é espiritual e não é uma orientação bíblica. Nós precisamos viver o Evangelho de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós precisamos pensar no benefício que é vivermos em comunidade. Nós estamos vivendo distanciamento social, os cultos voltaram a um culto pela manhã, a um culto à noite. Você pode escolher qual culto você quer ir. E dentro dessa palavra da manhã e da noite, você também vai ver pessoas, vai conhecer pessoas, vai olhar nas pessoas com distanciamento, mas sim. Mas o isolamento gera depressão, gera angústia, gera dor, gera sofrimento. E a gente não pode permitir que essas coisas entrem em nossa vida. Então eu quero convidar você, meu irmão. Existe um propósito para o seu coração. E o tema está aí que a gente acabou de discutir. Tendo uma vida em comum. A sua vida está entrelaçada à vida do outro. Não é apenas sozinho. Então, você precisa pensar, né? Eu preciso de outras pessoas na minha vida. As primeiras pessoas são a nossa família, né? Filhos, esposo, esposa, mas a amizade, relacionamento é necessário a cada um de nós. Então, saia do seu isolamento. Isso não é um propósito de Deus para a sua vida. Não pense em estar desigrejado, estou longe da igreja, estou servindo a Deus do meu jeito, do jeito que eu penso, do jeito que isso é saudável, porque não é. Você, por exemplo, dentro de uma escola bíblica dominical, você pode ali dentro de uma classe conhecer pessoas, ouvir pessoas, o que elas pensam, o que elas acham e juntos crescerem. Você pode num culto à noite entrar muita gente, mas ali de repente uma ou outra pessoa você já tem intimidade, você dá um oi, dá uma boa noite, dá a paz do Senhor Jesus e você então vai crescendo, vai conhecendo gente, vai se relacionando, porque isso é saudável para a vida humana. Então eu quero deixar essa expressão, o benefício que faz o grupo da igreja, o benefício que faz a comunidade de fé. Quando a gente entra, né, e alguém olha para você, meu irmão, você está bem? E você diz, verdadeiramente, eu não estou. Vou orar por você agora. Estende a mão sobre a vida daquela pessoa e ora. Então essas coisas a gente precisa valorizar, a gente precisa buscar. Então antes da gente orar aqui no final e terminar essa fala, eu quero dizer que a reflexão é que você precisa de outras pessoas na sua vida. Você precisa abrir o seu leque, né, de amizades aí, principalmente na igreja. Eu sei que agora está difícil, né? Uma vez só na semana, mas pense sobre isso. Precisamos pensar, por exemplo, a pergunta que vai ficar aí para você discutir com alguém que está do seu lado. A pergunta da reflexão é: o que eu posso fazer hoje para me unir a outro irmão de maneira íntima e verdadeira?
Eu não sei, você deve pensar sobre isso. Você vai frequentar mais os cultos, você vai se aproximar de alguém, vai dar uma boa noite, vai cumprimentar alguém que você não viu. Por isso que a nossa igreja tem 2 lemas importantes, slogans, né? Uma família para pertencer, porque nós fomos chamados para fazer parte da família de Deus. E esse slogan não é à toa. Esse slogan da nossa igreja é bíblico. Nós fomos chamados para fazer parte da família de Deus. Então, você pertence a uma igreja, você não frequenta uma igreja. Você pode frequentar um shopping, você pode frequentar um campo de futebol, você vai lá às vezes. Não tem compromisso com ele, você frequenta, mas pode parar de frequentar. Mas quando você fala pertence, você deixa de pertencer à sua família? Hoje eu não quero pertencer à minha família mais. Você vai conseguir fazer isso? Você pode mudar de um país para o outro, você pode até ir para o outro lado do mundo, mas você vai ser sempre da família. E se você morrer, você vai ser sempre aquela pessoa que passou pela família, mas você nunca vai deixar de pertencer àquela família. E é exatamente isso que a gente precisa pensar. Eu pertenço à igreja. Agora, a igreja também é uma igreja acolhedora. Por quê? Porque a minha vida precisa da sua e a sua precisa da minha. E é por isso que nós orientamos que os visitantes devem ser muito bem recebidos, devem ser acolhidos, devem ser abraçados, devem ser cuidados, porque é isso que Deus deseja de nós. Então, meus irmãos, pare para pensar, o que eu posso fazer hoje para me unir a outro irmão de maneira mais íntima e verdadeira? Pense sobre isso. Ore a Deus para que o seu leque de relacionamento e amizade aumente para a glória do Senhor. Tá bom, pessoal? Hoje terminamos então o nosso Vida com Propósito. Eu estou de volta segunda-feira, trazendo então uma palavra de paz, de bênção para a sua vida. Escreve aí o seu pedido de oração, faça comentários sobre essa live e eu vou responder depois, né? Vou deixar lá, vou olhar um por um e vou responder. E eu tenho a certeza que essa palavra muita gente precisa ouvir. Muita gente que está isolada, muita gente que está sozinha, muita gente que acha que não precisa da igreja. É claro que a sua salvação é a sua fé, mas a igreja, o corpo de Cristo, ela é a comunidade. E Cristo morreu pela sua igreja, ao ponto de que nos evangelhos chama a igreja de sua noiva. Então vamos levar a sério isso, gente. Corpo de Cristo não é descartável não, tá? Corpo de Cristo é algo importante e você precisa pertencer a essa família. E você precisa ser acolhido por essa família, tá bom? Tá aqui a Segunda Igreja Batista em Gramacho. Se você está sem comunidade, sem igreja, quero convidar você a nos visitar. Estamos aqui na Rua Alfredo Becker, número 3, próxima estação de trem do Gramacho, em Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro. E se você mora muito longe, está em outro estado, acompanhe a gente pelo nosso canal do YouTube, Segunda Igreja Batista Gramacho. Você clica lá e você consegue se inscrever no nosso canal e também pelo Facebook e pelo Instagram. Mas se você está perto, está pela região, Belford Roxo, São João, Nova Iguaçu, Rio, é fácil de chegar. Washington Luiz, Presidente Kennedy, você chega na nossa igreja. Cultos 10 horas da manhã de domingo e à noite às 18h30. Tá bom? Uma família para pertencer, uma igreja acolhedora. Fica aqui o convite para você. Vamos orar, vamos embora, tá na hora, caminhando, e eu volto para a Vida com Propósito no próximo programa, segunda-feira às 20h30. Não falte. Pai, rendemos graças pela tua presença e nesta hora aprendemos que é necessário viver em comunidade. Temos uma vida em comum, que é um cuidar do outro, um orar pelo outro, confessar os nossos pecados uns aos outros, estarmos juntos em comunhão, o qual o teu Espírito diz que onde tiverem 2 ou 3 reunidos, tu estarias no meio. Olha, Pai, como é importante a comunhão. E eu quero orar por aqueles que talvez estejam longe da igreja, afastados da igreja, desigrejados, aqueles que estão buscando a tua presença. Pai, abençoe as suas casas, as suas famílias, as suas vidas, que essa live possa chegar a um coração talvez sozinho e vazio e que ele possa entender a necessidade de retornar para a casa do Pai. Senhor, abençoe os irmãos que também pertencem a outras igrejas. Abençoe seus pastores, seus ministérios, que eles sejam frutíferos para a glória do teu nome. Perdoa os nossos pecados, é que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe a todos. Nós vamos estar de volta no próximo programa, se Deus assim nos permitir. Não esquece de clicar aí na like
né, no joinha e também se inscrever no nosso canal. Um abraço, pessoal. Fique com Deus. Depois de uma grande tempestade, geralmente permanece a dor e o entendimento da necessidade de construir tudo novamente. As tempestades podem ser diversas em nossa vida, como a doença, a perda do emprego, o luto, a falta de recursos para o sonho desejado e relacionamentos quebrados. 2020 não foi um ano fácil para ninguém. Observamos as igrejas paralisarem seus cultos e o índice de morte subir a cada dia. Nosso sorriso ficou por trás das máscaras no dia a dia. Precisamos recomeçar e escrever uma nova história. Precisamos construir nossa casa na rocha firme para suportar a tempestade, firme diante do vento contrário. Por isso, 2021 é o ano de construir uma nova história, novos sonhos, novas realizações, novos relacionamentos. Segunda Igreja Batista em Gramacho, uma igreja acolhedora, uma família para pertencer.